Se o mundo parece mais caótico que o normal, você não está errada. Com os Estados Unidos ameaçando talvez tomar a Groenlândia e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia só piorando, e talvez a República Islâmica do Irã seja derrubada. E com tantas outras coisas malucas acontecendo todos os dias, existe um método nessa loucura, sabe? O anúncio do Donald Trump esta semana sobre o Conselho da Paz é muito mais significativo do que nos fizeram acreditar. As pessoas estão realmente focando nos detalhes do que isso significa e se vai resolver a situação em Gaza. A maioria das pessoas perdeu o ponto principal. Isso é uma mudança total na ordem mundial e uma tentativa real de criar paz e parar esses conflitos em tempo real. Trump está fazendo uma aposta significativa e eu apoio totalmente. Nós precisamos entender isso, perceber o que está acontecendo com o mundo e para onde estamos caminhando. E se você quer entender tudo isso e muito mais, bem-vindo ao programa Metura K na JNS TV. Vamos começar do começo. Estamos em 1920, o mundo está surtando. A Primeira Guerra Mundial terminou, mas cerca de 20 milhões morreram em mortes aparentemente sem sentido. E um monte de países se reúne para discutir como garantir que algo assim nunca aconteça de novo. Eles têm uma ideia revolucionária. Em vez de ir para a guerra, como o mundo fez ao longo de toda a história, os países deveriam sentar e conversar sobre seus problemas, esperando resolvê-los. Eles criam o que chamam de Liga das Nações, da qual os Estados Unidos decidem não participar. E se você está se perguntando se essa Liga das Nações foi um sucesso, vou refrescar sua memória sobre a Segunda Guerra Mundial, que estoura apenas alguns anos depois. Após a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações é rapidamente dissolvida porque foi um fracasso completo. Afinal, os países não vão discutir jogos de poder. Mas então, depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo meio que percebeu, no Ocidente, tipo, agora, sério, precisamos descobrir como evitar a Terceira Guerra Mundial. E então eles ressuscitam a velha teoria deles e a ONU nasce. A ideia da ONU é ser uma organização global fundada para evitar outra guerra mundial, oferecendo um fórum para que qualquer nação possa discutir e resolver conflitos. E se isso parece meio inútil e patético, você não está errada. Mas vamos chegar lá em um momento. Ela é composta por 193 nações que vão, lentamente, se juntando. E sem entrar em muitos detalhes e tecnicalidades, a ONU, na verdade, controla muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Diferente da Liga das Nações, que era só sobre discussões, a ONU também tem um órgão que deveria executar e fazer as coisas avançarem. A ONU tem um orçamento de cerca de 3,5 bilhões e sede em Nova York. Mas eles também têm outras entidades sob sua responsabilidade, como a Organização Mundial da Saúde e a União Postal Universal. Sabia que a ONU controla o correio? E até mesmo a OACI, que define os padrões para voos internacionais? É por isso que todos falamos a mesma língua e não colidimos uns com os outros. Eles gerenciam iniciativas humanitárias e tarefas estruturais entediantes que poucos consideram, com um orçamento de mais de 70 bilhões de dólares dos contribuintes. Não pense que considero a ONU importante. Para mim, é um exemplo clássico de burocracia que impede as coisas de acontecerem. E se você está se perguntando qual é a grande diferença entre a ONU e a Liga das Nações, você não está louca. Na verdade, elas são muito parecidas no fato de que realmente não funcionam. Grande parte do que eles fazem para evitar outra Segunda Guerra Mundial é apenas para inglês ver. O que quero dizer com isso? Bem, para começar, eles não têm a capacidade de impor nenhuma de suas decisões. Eles nem sequer têm um exército próprio. O que eles têm, no entanto, é a capacidade de definir legitimidade. Pegue, por exemplo, o CIJ, os Tribunais Internacionais. Eles podem decidir que alguém é um criminoso de guerra, mesmo que isso não seja verdade. Eles podem prendê-lo? Não, mas eles podem tornar legítimo para qualquer um dos países que fazem parte da ONU decidir prender essa pessoa. Mas não é só que eles não podem fazer muita coisa, além de criar pressão diplomática, devido à sua incapacidade de impor, eles também são ineficazes como sistema. O que eu quero dizer com isso? Bem, grandes organizações burocráticas geralmente não são eficazes e ainda enfrentam um problema de veto interessante no Conselho de Segurança. O que é o Conselho de Segurança? Bem, a ONU percebeu que, apesar de ter uma Assembleia Geral com 193 membros diferentes de países, eles precisam de um local onde os 15 principais membros discutam temas importantes sobre guerras e tomem decisões. Chamam isso de Conselho de Segurança, mas há um detalhe. Veja só, o Conselho de Segurança deveria impor e avançar as coisas de modo mais legítimo que a Assembleia Geral. Mas os 5 países que derrotaram os nazistas na Segunda Guerra Mundial receberam a capacidade de vetar qualquer decisão que seja tomada.
Ou seja, basicamente jogar fora da sala de discussões. Agora, esses 5 países que derrotaram os nazistas incluem a Rússia, então vamos supor que a Rússia inicie uma guerra contra a Ucrânia. O Conselho de Segurança da ONU, na prática, não pode fazer muito para impedir isso. Claro, isso é uma simplificação. Como israelense, sou grata que os Estados Unidos, um dos 5 países, possa vetar decisões que tentam nos impedir de lutar em Gaza. No entanto, não é um sistema muito eficaz. E para provar meu ponto, é só olhar ao seu redor. Parece que a ONU fez muito para conseguir evitar guerras? Não mesmo, mas mais uma vez estamos nos adiantando. Vamos voltar para o ponto em que estamos historicamente. É 1949. E alguns países percebem que só ter um grupo de pessoas para conversar sobre as coisas não vai ser suficiente para impedir uma possível guerra mundial. Eles criam um exército chamado OTAN. Se você sempre teve dúvidas sobre a diferença entre ONU e OTAN, veja aqui. A OTAN é uma aliança militar, um grupo de países que decidiu: se você atacar um de nós, vai atacar todos nós. 32 países se uniram para se proteger de ataques externos. Eles são uma força militar que usa suas próprias capacidades militares. A ONU não tem forças armadas. É um fórum para discussões e está tentando manter a paz e lidar com questões globais por meio de debates. Mas é aqui que começa a ficar complicado. Estamos em 1949 e temos a ONU para lidar com o lado intelectual e a OTAN para defender os países de uma possível nova ameaça da Alemanha. E então começa a ficar um pouco complicado, já que a Rússia faz parte da ONU e é justamente nessa época que começa a Guerra Fria entre a URSS e os Estados Unidos. Isso efetivamente paralisa a ONU por causa da capacidade tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos de vetar decisões. O Conselho de Segurança, que deveria ser o ponto máximo da ONU, fica paralisado. Se os EMIRs querem algo, a URSS impede, e vice-versa. Agora, um breve lembrete histórico para quem não lembra o que foi a Guerra Fria. Foi uma luta entre duas ideologias. E quando eu digo foi, na verdade quero dizer ainda é uma luta entre duas ideologias. Uma acredita no Ocidente, na liberdade e nos direitos individuais, nas democracias. A outra acredita no comunismo, no controle do Estado e no governo coletivo. Essas duas coisas essencialmente se anulam, e essa é uma luta que continua até hoje. Apesar do fim oficial da Guerra Fria após as guerras mundiais, os Estados Unidos continuam em destaque por causa dela, lutando contra um inimigo, mas de uma forma que parece muito mais aceitável para o Ocidente, com menos mortes, menos sensação de guerra. É uma guerra nas sombras, feita diplomaticamente e em conversas nos bastidores. Os Estados Unidos se fortalecem ideologicamente com o inimigo russo, aprimorando seu conhecimento sobre no que acreditam e pelo que querem lutar. Mas a ONU é uma história completamente diferente. Como a ONU não conseguia realmente impedir guerras entre grandes potências, ela inventou algo novo para continuar sendo útil: as missões de paz. A ideia é: não podemos impedir vocês de lutarem, mas se vocês pararem por conta própria, nós mandaremos pessoas de chapéu para ficar no meio. Assim vocês não recomeçam. E, de novo, se isso parece patético e ineficaz, você não está errada. É aqui também que as coisas estruturais e entediantes começam a explodir. Como a ONU não consegue resolver guerras, ela foca em todo o resto: saúde, clima, desenvolvimento e, principalmente, burocracia. Ela cresce e cresce porque é a única parte da ONU que realmente pode agir e fazer alguma coisa. O que nos leva rapidamente aos anos 1990 é um milagre. O Ocidente, liderado pelos EUAR, vence e a URSS é dissolvida. A Guerra Fria, ficou para trás e o Ocidente, achando que realmente tinha vencido, começa a perder completamente o rumo. Dizem que tempos fáceis criam homens fracos. Bem, isso também é verdade para os países. Os Estados Unidos, sem seu inimigo ideológico, começam a perder a direção que tinham. E a ONU, percebendo que finalmente resolveu seus problemas de veto, começa a se envolver em guerras de verdade. Notícia de última hora: é um desastre total. Pegue Ruanda, por exemplo. Os soldados da paz da ONU estão presentes durante um genocídio, mas não têm autorização para usar a força. Eles literalmente assistem enquanto 800 mil pessoas são mortas, porque o Fórum em Nova York não conseguiu concordar em mudar as regras. Ou na Bósnia, onde a ONU criou áreas seguras onde soldados da paz holandeses estavam lá para proteger os civis. No entanto, quando os atacantes apareceram, a ONU não reagiu. Eles ficaram parados e assistiram 8.000 homens e meninos serem executados. E claro, na Somália, onde a ONU e os EUA tentaram algum tipo de missão conjunta para alimentar o povo e parar a guerra civil.
Isso resultou em dezenas de soldados americanos mortos e centenas de somalis assassinados. E a indignação pública em todo o EUA de que essa não é uma forma eficaz de usar o exército americano. Simplificando, a ONU na verdade não consegue resolver conflitos. Então, mais uma vez, ela muda de direção no início dos anos 2000 e, sinceramente, até hoje, decide fazer duas coisas principais. Primeiro, tornar-se a juíza moral. Como não pode impedir as guerras, ela começa a denunciar crimes de guerra, basicamente se tornando um grande dedo apontador. E também aposta totalmente em suas agências especializadas. Elas viram prestadoras de serviços dizendo aos países: podem discordar de nossa política, mas precisam de nós para regular aviões e correio, então usem nossos serviços. Claro, elas só precisam de cerca de 70 bilhões de dólares para isso. E agora também estão excessivamente empenhadas em se tornar peças essenciais e permanentes nas crises globais. Ou seja, Hinton, elas na verdade não ganham com a resolução das crises, mas sim querem que elas continuem acontecendo. Assim, elas podem provar que são essenciais para a paz mundial. Mas quem sou eu para entrar em política? Vamos manter o foco. Assim como a ONU vira motivo de piada, o mesmo acontece. Ao mesmo tempo, o Ocidente está se tornando cada vez menos confiável. A cada dia, com entidades como a OTAN e a ONU, países individuais, especialmente na Europa, estão se tornando cada vez menos autossuficientes, começam a cortar drasticamente seus orçamentos militares e também os de produção. Porque grande parte dessas organizações comunitárias vem dessa ideia falha, que gostamos de chamar de multilateralismo. Essa é a ideia de que todos podem e devem ter um lugar à mesa e que as regras devem ser as mesmas para todos. E todos vão lutar coletivamente para ajudar a todos, o que significa que o indivíduo, na verdade, não é mais tão importante. Na realidade, isso não funciona tão bem. Se o Reino Unido pode depender totalmente das forças armadas da Dinamarca e da Alemanha, por que investiria nas suas próprias? E dica: eles não investem. Eles param e então, como entidades individuais, ficam incrivelmente fracos. E ainda tem o fato de que isso é realmente lento. Se você precisa que todos concordem com algo, isso cria sérios problemas burocráticos. Se você tem 195 pessoas sentadas ao redor de uma mesa e todas precisam concordar sobre como resolver um conflito, adivinha só, esse conflito não vai ser resolvido. Mas esse, na verdade, é o problema menos significativo. O que ocorre se alguns não concordarem com as regras estabelecidas? Se você tem jogadores que decidiram que discordam fundamentalmente dessa filosofia e que querem se fortalecer como entidades individuais, ou seja, eles não acreditam na mentalidade ocidental de coletivismo e de todos trabalharem juntos. Eles acham que deveriam se fortalecer como indivíduos. Adivinha só, eles ficam mais fortes, entram na conversa. BRICS BRCS é um acrônimo. E enquanto o Ocidente está ocupado discutindo ideias como multiculturalismo e destruindo seus próprios valores, sistemas e habilidades, seus inimigos estão muito ocupados observando e aprendendo. Agora, é provável que você nem tenha ouvido falar dos BRICS, mas isso não vai durar muito, pois eles estão rapidamente se tornando uma parte séria da nossa realidade. Em 2001, uma economista criou o termo a partir de Brasil, Rússia, Índia e China, afirmando que eles se tornariam as superpotências econômicas mundiais. E isso se tornou um termo no mundo econômico. Só em 2009 que esses países, gostando desse termo BRICS, transformaram isso em um grupo político. Depois incluíram a África do Sul e permaneceram 5 membros até 2024, quando iniciaram grande expansão, agregando Egito, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e outras regiões. Afinal, o que é o BRICS? Bem, eles acreditam em algo essencialmente diferente da ONU. Eles acreditam na multipolaridade, o que significa que querem um mundo com múltiplos centros de poder, em vez de apenas um. E sim, se você está começando a entender que eles querem competir diretamente com o Ocidente e com os Estados Unidos, explicitamente, você está absolutamente certa. Como eles querem fazer isso? Bem, primeiro, minimizando o poder dos Estados Unidos, o que começa, como você já sabe, pelo dólar, porque o dólar americano é a moeda de reserva mundial. E você pode saber mais sobre isso no nosso episódio anterior que fizemos neste programa. Os Estados Unidos podem usar sanções para cortar países como a Rússia ou o Irã da economia global. O BRICS quer negociar em suas próprias moedas, como a rúpia, para garantir que nenhum país possa simplesmente bloquear suas contas bancárias. Para isso, eles usam sistemas bancários próprios. Não impõem condições de direitos humanos como o Banco Mundial faz e possui um enorme fundo de reserva para ajudar os membros caso suas moedas entrem em colapso. Então, eles não recorrem aos ICEU.
Eles também têm uma visão profundamente não ocidental sobre o dinheiro. O BRICS opera com uma política de não fazer perguntas. Eles acreditam que a forma como um país trata seus próprios cidadãos é um assunto interno, eles não interferem. E o BRICS agora se tornou uma coalizão econômica de verdade. A ideia é oferecer aos países uma forma de concorrência ao Ocidente, mas mais importante ainda, não depender mais do Ocidente. Eles percebem algo que o Donald Trump também começou a perceber, que nós ignoramos a realidade, o velho Ocidente. Esses países europeus, que antes eram o orgulho da civilização, honestamente se tornaram um pouco uma lição de advertência, e eles estão olhando para o futuro. Esses países, como a Europa, foram dominados por tomadas radicais islâmicas que seus próprios líderes se recusam a nomear e enfrentar, e suas economias estão estagnadas. A maioria deles tem hoje um PIB per capita menor do que tinham há 20 anos. E enquanto eles estão lutando para crescer até mesmo 1% ao ano, os países do BRICS agora estão crescendo a quase 4% ao ano. Mas é ainda pior do que isso, porque o BRICS administra cerca de 43% da economia global. Agora, estamos acostumados com uma realidade em que pensamos no Ocidente como a entidade mais forte do mundo. Mas os países do BRICS, como Rússia, Brasil, China e Índia, estão rapidamente alcançando, enquanto o Ocidente está preso às suas velhas mentalidades. Assim como a ONU, os países europeus e até mesmo os Estados Unidos trocaram sua energia, independência e suas fronteiras por aparência e multiculturalismo, convidando todas as diferentes entidades. E, honestamente, esses países ficaram irreconhecíveis. Se os Estados Unidos quiserem evitar igual declínio e seguir como potência séria, eles vão ter que começar a jogar pelas regras dos outros grandes jogadores, não pelas regras às quais se acostumaram. Economia, dinheiro e recursos naturais agora são a nova realidade. Jogar por regras que, na verdade, não existem porque metade do mundo nem sequer as segue é um problema para o qual o Ocidente tem começado, lentamente, a despertar. Ao mencionar Ocidente, refiro-me especificamente ao presidente Donald Trump dos EUA. O que nos leva ao Davos dos dias atuais, onde, no Fórum Econômico Mundial, o presidente Donald Trump fez seu enorme anúncio do Conselho da Paz. Acho que muitas pessoas não perceberam a importância disso, preferindo focar nos detalhes. Queremos saber exatamente o que Jared Kushner planejou para o horizonte de Gaza. Mas isso é uma mudança enorme. Estrategicamente, o próprio Conselho agora está buscando minar completamente a ONU como concorrente. Ok, o que eu quero dizer com isso? Em vez de incluir todos na conversa, este é um modelo de pagar para participar. Para garantir um assento permanente, os países pagariam uma taxa de adesão de US$ 1 bilhão após 3 anos de participação. Isso é só para quem pode pagar e está disposto a agir rápido nas soluções, sem a burocracia. Claro, Trump é o chefe disso. Especificamente, a carta o nomeia presidente vitalício. Isso dá a ele mais poder, potencialmente, do que o presidente do Zinil, porque ele tem o poder exclusivo de demitir membros ou definir a pauta. Esta é uma coalizão da paz que, em vez de focar em conversas e diplomacia, acredita que os incentivos econômicos certos podem manter a paz. Em vez disso, está mudando dessa ideia de multiculturalismo e igualdade para o transacionalismo. É política, mas feita como um modelo de negócios, área em que Trump se destaca. Apenas aqueles que têm algo a oferecer participam das questões e debates sobre o futuro do mundo. Ela trata as relações internacionais não como um casamento de longo prazo baseado em valores compartilhados, mas como uma série de acordos pontuais. Sob essa visão de mundo, a pergunta não é: isso é legal segundo o direito internacional? Mas sim: qual é o retorno sobre o investimento para o meu país neste momento? Ok, isso foi muita confusão, mas vamos realmente falar sobre o que isso significa, porque esse conselho foi criado para resolver a questão de Gaza. Mas como você já deve ter notado, essa não é a única coisa que eles estão tentando fazer. Esse é um pequeno exemplo do grande plano deles. Então vamos pegar o Conselho Executivo de Gaza, que é um pequeno grupo dentro desse Conselho de Paz. Enquanto a ONU passou décadas presa no problema do veto, o SEG, o Conselho de Gaza, opera como uma empresa de reconstrução. A equipe não é composta por diplomatas, nem há discussões sobre como a UNRWA pode alimentar os palestinos. São pessoas como Jared Kushner, Mark Rubio, Steve Witkoff e o bilionário Mark Rowan, junto com Tony Blair.
Agora, eles estão ignorando completamente a legitimidade em favor de um plano de negócios de 20 pontos voltado para construir torres reluzentes e uma nova linha costeira. Eles basicamente estão dizendo: vamos parar de discutir todas as leis e o que é certo e o que é errado. Vamos realmente construir isso de forma eficaz, rápida e de um jeito que todos se beneficiem, transformando em um acordo de negócios. E eles estão completamente desinteressados nas discussões sobre o direito internacional, porque para eles é uma fachada. O direito internacional só funciona se houver alguém que realmente possa manter a lei e a ordem, o que ninguém consegue fazer em escala internacional. Quero dizer, vamos apenas olhar por um segundo o que está acontecendo na Groenlândia. Trump estabeleceu um prazo até 1º de fevereiro para que a Dinamarca e os aliados europeus negociem a compra da Groenlândia ou enfrentem tarifas, começando em 10% e passando para 25%. Ele usa guerra econômica contra aliados porque o antigo sistema morreu. Na década de 1920, o mundo tentou o idealismo com a Liga, e em 1945, o mundo tentou o multilateralismo com a ONU e a OTAN. E em 2026, o mundo, liderado pelo Anúncio de Davos, está tentando o transacionalismo. O Conselho da Paz não está fingindo ser uma família global. Está operando com a ideia de que, se você tornar a guerra cara demais e a paz lucrativa demais por meio de imóveis e direitos minerais, grandes jogadores se comportam porque é bom para os negócios, levando à próxima questão. A Liga das Nações fracassou porque não tinha poder, e a ONU ainda está lutando porque seu poder é dividido. Um conselho de paz terá sucesso ao tratar a estabilidade global como negócio? Quantos países do BRICS aderem a isso? Enquanto o Ocidente está sendo cauteloso até agora, o Conselho tem 19 participantes fundadores que realmente assinaram a carta. Em Davos, estamos falando de grandes participantes como Arábia Saudita, Turquia, Egito, Indonésia e Argentina, junto com outros como Hungria, Azerbaijão e Catar. Até mesmo a Rússia sinalizou que está estudando o convite. Embora eles estejam jogando um pouco, esses são participantes que entendem que os ventos estão mudando. Mas então olhe para o outro lado, os nervosos, os líderes do que eu chamo de coalizão da Europa fraca. Você tem Emmanuel Macron na França, que já disse que não tem intenção de aderir porque isso enfraquece a ONU. Você tem Merz na Alemanha e Cooper no Reino Unido, todos ficando nervosos por causa de questões constitucionais e do envolvimento russo. Eles estão tão presos à mentalidade de 1945 que estão literalmente assistindo o mundo seguir em frente sem eles. Eles preferem afundar junto com o navio naufragando da ONU do que admitir isso. O novo modelo de Trump é a única coisa que talvez possa manter a paz, porque nós não conseguimos manter a paz nos últimos 70 anos. Esses países, mais uma vez enfraquecidos por uma mentalidade antiga que não funciona, estão escolhendo a aparência em vez da sobrevivência. O que Trump está dizendo é, na verdade, algo seriamente simples. Ele acredita que a paz e a diplomacia, e esse modelo, não funcionam. Não tem sido eficaz e não será eficaz. Mas os negócios são eficazes, e se você conseguir transformar a diplomacia em uma nova realidade econômica, talvez realmente tenha uma chance. Como ele faz as pessoas entrarem para o conselho dele? Ele está pressionando economicamente, dizendo que vão receber tarifas extras se não entrarem para o conselho de paz dele. Mais uma vez, usando dinheiro, petróleo e minerais brutos para mudar a forma como as pessoas enxergam as coisas. Porque a crença central dele é que o dinheiro é o que faz o mundo girar. E se você quer transformar o mundo em um lugar melhor, precisa usar incentivos econômicos para isso. O erro que o Ocidente está cometendo atualmente é esse. Além do fato de que eles não estão olhando para o fracasso econômico completo deles e estão focando nos outros países que estão conseguindo crescer sua economia a cada dia. Eles estão vendo isso como mais uma ideia maluca do Trump. Mas, na essência, ele está dizendo que, se não jogarmos pelas regras do jogo ditadas por grupos como o BRICS, Rússia e China, vamos perder completamente. Porque o Ocidente está preso ao passado. Ainda não está claro, aliás, se ele está certo, e eu definitivamente tenho minhas reservas. Eu não me sinto confortável com essa ideia. Me deixa um pouco estranha pensar que o Trump vai liderar esse conselho basicamente sozinho. E o que acontece quando ele morrer? Quem o substitui? Como é que todo esse sistema funciona bem? O que está claro para mim é a forma como o Ocidente funcionou, a forma como a ONU funcionou. A maneira como fizemos as coisas até agora falhou de forma abismal, e algo que nossos inimigos estão fazendo está funcionando melhor agora.
Também percebi que a economia é um fator tão importante em tantas das nossas decisões que, na verdade, essa é uma aposta bastante segura de se fazer. Assumir que, se você conseguir impulsionar as necessidades econômicas das pessoas, você realmente criará a política mundial que o mundo precisa para a paz. Agora, o interessante é perceber que Israel está pensando da mesma forma, está se esforçando muito para se tornar um verdadeiro participante na mesa dos grandes, buscando se tornar uma superpotência econômica. Agora, eles também estão fortalecendo suas forças armadas e provando ao mundo que, tecnologicamente, somos absolutamente essenciais, além de expandir nosso comércio mundial. Mas nossa economia é o foco principal no momento. E os relacionamentos que estamos tentando construir têm todas ramificações diplomáticas. Estamos criando uma realidade na qual, economicamente, somos tão importantes que os países precisam ser nossos amigos e precisam estar em paz com Israel, porque se não estiverem, vão sair perdendo. Isso é meio parecido com o que Trump está fazendo, mas Trump é um personagem um pouco complicado e as pessoas ficam reticentes em simplesmente embarcar nessa nova ideia dele. Netanyahu, aliás, foi convidado e concordou em se juntar à coalizão, o que eu realmente acho importante, mesmo que tenhamos Turquia e Catar a bordo, que são nossos inimigos. Qualquer outra coisa seria vista como um desprezo aos Estados Unidos, e os países sabem disso. Esse é o jeito de Trump. Ele está usando sua influência para pressionar as pessoas, mesmo que elas não tenham certeza se vão aderir, esperando transformar isso em uma força real que possa agir de forma eficaz, muito rapidamente. E sim, se você me perguntar, esse anúncio do Conselho que aconteceu em Davos há apenas alguns dias tem muito a ver com o adiamento do ataque ao Irã por parte dele. Esperar por esse lançamento e depois mostrar ao mundo que ele está falando sério é um plano de negócios bem sólido. Olha, tudo isso meio que se conecta. Se você se pergunta por que não estamos vendo a paz do jeito que esperávamos, ou por que tantos conflitos mundiais surgiram, é por causa de como o Ocidente se tornou fraco. E isso é uma ação para mostrar a eles que esse tempo acabou. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi um teste dos russos para ver como o Ocidente reagiria, assim como o Hamas e Gaza. Eles estavam tentando ver qual seria a reação deles. E, da mesma forma, com a China potencialmente invadindo Taiwan, eles estão testando as capacidades militares, psicológicas e a unidade do Ocidente. E a verdade é que nós falhamos. Trump sabe disso, e ele tem feito muito no último ano para recriar um Ocidente que pareça forte, mas mais importante ainda, que tenha a vantagem econômica. Isso explica a Venezuela. Isso agora explica a Groenlândia. Isso explica as tarifas e muitas das negociações que vimos com o Oriente Médio. Ele acredita que tornar a guerra financeiramente inviável é a maneira mais inteligente de manter a guerra afastada, manter a paz e manter o Ocidente forte. A falha mais óbvia no plano, para mim, é o fato de que o dinheiro pode ser capaz de comprar comunistas e outras agendas ideológicas. Mas eu não tenho tanta certeza em relação aos jihadistas radicais. Acho que estamos erradas ao pensar que interesses econômicos estão acima de objetivos religiosos. É uma lição que Israel meio que aprendeu. Se você simplesmente direcionar dinheiro para seus inimigos, eles não vão se tornar mais agradáveis. Eles só vão esperar você dar o máximo que puder para que eles se fortaleçam e depois ataquem você. Mas, se pudermos nos apresentar como os fortes, aqueles que não podem ser derrubados, aqueles que têm as habilidades militares e a coragem para revidar, especificamente, economicamente, os jihadistas podem realmente prestar atenção. Quero dizer, vários países árabes já aderiram e acho que em breve vamos descobrir. Será que o velho ditado é verdadeiro? Mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto ainda? Essa é a nova realidade que estamos enfrentando? Quero dizer, mais uma vez, só o tempo dirá. O que estamos vendo agora é que, em 1945, foi tomada a decisão de criar essas enormes organizações que não funcionam, na esperança de que incentivassem a paz. Isso falhou de forma colossal como sistema. E agora temos novas entidades dizendo: embora não gostemos da realidade de jogar esses jogos, o que pode parecer um pouco ditatorial e não exatamente alinhado com as regras do Ocidente. Talvez não tenhamos outra oportunidade, talvez não tenhamos escolha, porque o Ocidente caiu tão profundamente que esses países estão crescendo, crescendo e crescendo. E se não começarmos a jogar nesse nível e remover as entidades que estão nos impedindo, como a ONU faz, então estaremos em apuros.
Essa é a aposta que Donald Trump está fazendo. E eu gostaria de saber, você acha que isso é eficaz, que isso é sábio, que essa pode realmente ser a chance que o Ocidente tem? Ou estamos apenas vendo novas lideranças caindo na ideia de que quanto mais poder elas têm, mais silencioso o mundo será? Vamos ser prejudicados novamente por essa teoria? Não tenho tanta certeza, mas é onde estamos vendo uma mudança completa. A ideia de paz mundial em que acreditamos e desejamos não está funcionando. Agora vivemos em uma realidade em que, se você não tem a vantagem econômica, que é mais importante do que a vantagem diplomática, você vai fracassar. E o Ocidente precisa começar a fazer algo drástico para mudar. Será que isso vai ser suficiente? Só o tempo dirá. Eu sou Irke e vejo vocês na próxima vez.